Olá, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo e esse é o programa Conversa Teológica. Nós estamos falando diretamente da Capela Irma Estevanato, no templo da Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, casa de oração para todos os povos. Nós estamos situados à Avenida Ultramarino 616. O nosso pastor sênior é o pastor Joel Estevanato, que juntamente com a sua esposa Leonor comandam essa igreja local. Nós temos no programa Conversa Teológica aberto espaço para análises bíblicas e para direcionamento da nossa vida dentro do ponto de vista cristão. E hoje nós temos o privilégio de ter conosco, está aqui ao meu lado, o pastor Ademir Goulart, que veio ao programa com a sua esposa, está aqui participando conosco também. E o pastor Ademir, ele é especialista, não sei em quantos mais assuntos, mas certamente é especialista na área de escatologia, e nós daqui a pouco vamos falar dos livros que ele já produziu, que o Senhor já deu a ele. E ele, dentro de escatologia, tem uma quedinha especial por Daniel, e eu também tenho essa queda, inclusive pastores amigos nossos, um pastor amigo nosso que está assistindo, me trouxe uma agradabilíssima surpresa. Creio que até para o pastor Ademir Goulart também vai ser uma surpresa. Então vamos ver como é que um homem fica surpreso ao vivo e a cores. Eu vou pedir para a Ângela colocar algumas fotos. Temos uma foto aí da Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. E nós temos ali à esquerda, né, da imagem o pastor Walter Ney, um grande amigo, um homem de Deus que já fez muita coisa no Evangelho, muita coisa mesmo. Meu amigo também. Eu estou ali no meio e à direita da nossa tela nós temos um pastor que o pastor Walter Ney resolveu convidar para esse evento, que aconteceu há 12 anos atrás. Olha. E é o pastor Ademir Goulart. Ali dividiam-se em dois grupos, ali está lá no canto o pastor o pastor Ademir num dos grupos, e do outro lado havia o outro grupo. Estávamos tratando da questão pré-tribulacionismo versus pós-tribulacionismo. O grupo de cá, que tem a minha esposa no meio ali, com o pastor Marcos, que é pastor atual da Igreja do Brasil para Cristo no Mandaqui, no Imirim, pastor Walter Ney, defendendo o pré e defendendo o pós, verdade. E lá do outro lado, o pastor Ademir, pastor Daniel e o Márcio defendendo o pré-tribulacionismo. E eu ali no meio tentando evitar garfadas, rasteiras, porque quando esse povo começa a debater não é fácil não. E aí nós tivemos ontem o pastor Walter Ney conversando comigo, dizendo que ia ver, de repente ele me sai com essa, pastor, ele fala, não lembra do pastor Ademir? Eu falei assim, não, é a primeira vez que eu estou vendo ele, e ele colocou as fotos aí. Que coisa, hein? Então eu já de abertura, antes de orarmos, quero dar a oportunidade ao pastor Ademir de se apresentar mais uma vez. Ele já é conhecido do nosso canal, mas de ele falar as palavras de abertura, apresentar, nomear sua esposa que está com ele aqui agora. A palavra está com o senhor, pastor. Obrigado, pastor. Então, eu fico muito feliz de voltar ao programa. Agora, uma outra faceta, né, do programa, com o pastor Carlos Eduardo. E para mim é uma satisfação realmente estar aqui, rever a minha amiga Ângela, que sempre me acolheu muito bem. A minha esposa, Cleide de Paula Sintra Goulart, está sentada ali, e eu fiquei impressionado agora. Fiquei impressionado. Pastor Walter Ney, eu vi um programa dele, ainda hoje eu vi. Ele está fazendo uns podcasts Podcast fortes.
falando até da aparição de Jesus no mundo islâmico. Então ele estava falando sobre a experiência dele no Egito e tal. Olha, o pastor, desculpe interromper, pastor Walter Ney, ele fala de anjo, de missões, é um homem eclético. Né? O pastor Walter Ney é maravilhoso, né? E um amigo que eu tenho há muito tempo já, muito antes até de participar daquele grupo, já tenho uma amizade com ele desde o Instituto Teológico Quadrangular. Né? Em que ele foi seu aluno. Foi meu aluno, inclusive, foi. Eu não ia falar para não, mas foi sim. E para mim é uma grata satisfação ver que o pastor estava lá, o pastor Eduardo estava lá. Estávamos lá. Que bênção. É maravilhoso, porque encontramos pessoas a quem já conhecíamos e o tempo e a agitação da vida nos fez esquecer, mas a fotografia, a imagem, ela resguarda o momento. E basta um acesso para voltarem lembranças à memória. Né? Muito obrigado, pastor Walter Ney, que provavelmente está nos assistindo. Um grande abraço e você está na minha lista. Se Deus quiser, espero poder tê-lo comigo também aqui no programa. Mas então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e eu quero novamente pedir ao pastor Ademir que faça essa oração e em seguida nós já vamos começar a falar do livro de Daniel. Podemos orar, pastor? Podemos. Deus amado e querido, Deus santo, Deus poderoso, Criador, doador da vida. Amém, Senhor. Somos gratos, Senhor, Aleluia. porque conhecemos pessoas maravilhosas do Teu reino, verdade, Senhor. E é sempre bom falarmos, conversarmos sobre as Tuas coisas, Senhor, sobre a Tua palavra, que é tão profunda, Senhor, Verdade, que já produziu livros e livros e livros a respeito daquilo que se apresenta diante da Tua palavra. Amém, Deus, Senhor. te agradecemos em nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua direção e orientação, Deus. Senhor, Amém. para que tudo o que for dito aqui seja dito para a glória e a Aleluia. honra do Teu nome, Senhor. Aleluia. Te agradeço em nome de Jesus por esta oportunidade. Amém. E você que está nos assistindo, já compartilha aí esse vídeo, já avisa amigos, olha, vamos falar alguma coisa aí sobre Daniel. E deixa alguma coisa aí por conta do pastor Ademir, que ele vai falar nessa nossa quase uma hora a respeito desse livro tão importante das Escrituras. E é justamente para esse assunto que eu quero direcionar agora o nosso encontro, que é o objetivo desse programa, que é a análise do livro de Daniel. E é claro, nós precisamos entender alguma condição da situação em que Daniel se encontrava. E isso está ali no capítulo 1 do livro. E eu vou pedir ao pastor Ademir que apresente para nós Daniel, apresente a condição em que ele estava, o que ele queira falar a respeito dessa parte histórica do livro de Daniel. Então, pastor Carlos Eduardo, eu gosto demais do livro de Daniel. Eu tenho uma empolgação de falar a respeito de Daniel, porque muito se fala sobre a sabedoria de Salomão, né? Sim. Muito se fala a respeito disso. Mas a palavra de Deus, ela coloca Daniel acima dessa condição. Acima. Quando eu olhei aquela passagem, aquele versículo, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha observado. Sim. Esqueci o óculos, Cleide. Agora é um momento de socorro da esposa, que o palestrante não está com óculos, mas... Não tem problema, não tem problema. Eu esqueci mesmo, mas Sem creio problema. que Deus vai me ajudar nisso aqui. Amém. O pastor quer que eu leia, se quiser que eu leia. Daniel,
capítulo 1 mesmo aí. Ó. Capítulo 1. É. Ok. Eu sem óculos, pastor, como é que eu pude? Pode falar que eu leio para o pastor, mas a Ângela pode colocar para nós também na tela, o capítulo 1. Se o pastor falar, vai ficar bem grande ali. Né? Como que eu fui esquecer o óculos? Então, o livro de Daniel, no capítulo 1, Sim. fala assim, né? O pastor pode Sim, eu estou com a Bíblia aberta. Capítulo 1. Qual é o versículo? Versículo 1. 1. No terceiro ano do reinado, está aí na tela para os irmãos acompanharem, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Amém. Então, esse primeiro versículo, ele já traz algumas coisas para que nós possamos meditar. Primeiro, esse rei Jeoaquim, ele estava reinando por Judá, em Judá. Na época em que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. O reino já estava dividido, já era um reino dividido, porque em Salomão o reino era unido, sim, mas com o filho de Salomão, perdão, Roboão ele não agradou o Senhor. Ele desagradou o Senhor. Desculpa, eu fiquei um pouquinho nervoso por causa do óculos, pastor. Mas está tudo bem. Tudo bem. Então, Salomão, no final da sua vida, ele desagradou demais ao Senhor. Porque ele chegou até a fazer sacrifício a outros deuses, a um Deus estranho. Então, uma pergunta que nós poderíamos fazer é: onde foi parar a sabedoria de Salomão? Foi um homem muito sábio? Foi. Enquanto ele estava dentro da vontade de Deus, com certeza a sua sabedoria era realmente muito grande. Sim. Mas a partir do momento em que ele, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ele mesmo vai dizer isso no capítulo 1, verso 7 do livro de Provérbios. Pois é. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele largou o princípio, acabou. Acabou a sabedoria. Sim. Então, quando Deus fala... Cleide, você pode me emprestar o seu óculos? Por gentileza. Porque o óculos dela serve para mim, viu, pastor? Não vai ficar muito bom, mas não tem problema. Ajuda. Ajuda aqui. E também ajuda na questão psicológica, porque quando eu mudo até de Bíblia, eu me perco um pouquinho. Todos nós. É verdade, é verdade. O senhor está um pouco Ademir, um pouco Cleide. Está ótimo assim. Até nisso, né? Até nisso. Os dois são um mesmo, irmão. É verdade. Um socorro. Que bênção. Então, aqui, esse primeiro versículo, ele trata justamente quando o reino é dividido. Porque Salomão, por desagradar a Deus, o filho dele já teve problema. Inclusive, o próprio Roboão, que era, na realidade, um servo de Salomão. Roboão. Ele não era filho de Salomão. Jeroboão, eu estou falando, né? Não, Jeroboão. Jeroboão. O senhor falou Roboão, mas Jeroboão. Okay. Jeroboão. E Roboão não, Roboão era filho. Agora, Roboão, ele não agradou a Deus também. Então, quando ele desagradou a Deus por aquilo que ele se propôs a fazer, ele consultou os anciões, ele consultou os jovens, e ao invés dele olhar para aquilo que os mais velhos estavam recomendando, sim, ele deu ouvidos àquilo que os jovens propuseram. E a ideia dos jovens era que ele aumentasse ainda mais os impostos.
E foi o que ele fez. Então, Roboão, ele iniciou muito mal o seu reinado, muito mal. E isso desagradou o coração de Deus. Então, Deus dividiu o reino para Jeroboão e para Roboão. Para Jeroboão ficou o reino do norte, Sim. né? E no reino do norte foram 10 tribos que ficaram dando apoio a Jeroboão. No reino do sul ficou Roboão. E Roboão, ele ficou só com 2 tribos. Ele ficou com a tribo de Judá e ficou com a tribo de Benjamim, né? Com 2 tribos. Mas tudo isso vem em virtude da pouca sabedoria do final de sua vida que teve o rei Salomão, né? O homem mais sábio em questões espirituais, na verdade, é Daniel. Sim. Nós vamos ler agora. Queria pedir ao pastor. Sim, nós vamos colocar na tela para os irmãos Isso. acompanharem. Eu queria ler, sabe o que? Ezequiel 28, versículo 3. Versículo 3, sim, Ezequiel 28, que é uma comparação de sabedoria, de sabedoria. e o texto vai dizer isto. Qual a linguagem melhor para vocês? NAA, revista corrigida? Eu vou ler na NAA, se ainda não atender ao que o pastor deseja, a gente muda Não tem problema. para ARC. Sim, está dizendo o Senhor, aqui a referência seria a Satanás. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você. Olha só. Ele está falando com o rei de Tiro. Sim, Ele está falando com o rei de Tiro. Só que o rei de Tiro aí representa nessa passagem o príncipe. o príncipe. O príncipe de Tiro. O príncipe. Sim. Só que ele representa Lúcifer. Lúcifer, Satanás. Satanás. Mais à frente nós conseguimos entender que ele está falando a respeito de Satanás. Mas, desculpa, pastor, por aí nós vemos que a comparação de sabedoria, se fosse Salomão, viria escrito ali. Veria Você escrito. pensa que é mais sábio que Salomão. Então, mas está Daniel. Daniel. Olha Então, só, como é interessante isso. Sim, Daniel, ele era muito sábio. Mas aí eu fui dar uma pesquisada, pastor, sobre a questão dessa sabedoria. A sabedoria de Salomão é uma sabedoria temporal, é uma sabedoria material, é uma sabedoria para o plano material. prática, Prático. palpável. Né? Sim. Entanto que, se nós formos ler Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, nós vamos ver que a preocupação dele é mais no sentido prático da vida. Sim. Enquanto que a sabedoria de Daniel, ela é uma sabedoria transcendente. Para as coisas ocultas, Para não as- reveladas. Exatamente. Quer dizer que a sabedoria de Daniel, ela ultrapassa nesse aspecto, por quê? Porque é uma sabedoria espiritual, é uma sabedoria divina, é uma sabedoria que vai além daquilo que se pode palpar. Né? Perdão, só também indo lá para Paulo, que é um sábio de Deus, que vai escrever aos Coríntios. O homem natural, ele só discerne o que é natural, mas o homem espiritual discerne tudo. Tudo. Então a sabedoria espiritual começa onde a sabedoria prática termina. Termina, exatamente, pastor. Isso eu achei um aspecto muito interessante de Daniel, a sabedoria desse homem, como ele tinha intimidade com as coisas de Deus. Sim. Tanto que ele conversa uma vez com o anjo Gabriel, Sim. e depois, mais à frente, o anjo não se apresenta a ele. Ele fala, eu falei com o anjo Gabriel, aquele que estava comigo, ele mesmo fala Ele que isso. descreve. Ou seja, ele já conhecia o anjo, ele reconhecia o anjo. Como costumamos dizer hoje, ele não era fraco. Não era fraco, não era mesmo. Então, Amém. Daniel foi um Amém. homem excepcional.
Muitos teólogos acreditam que Daniel, ele foi deportado, nesse capítulo 1 aqui, ele foi deportado para a Babilônia com 17 anos de idade, né? Eu fazendo as contas, pastor, eu encontrei uma enorme dificuldade para isso. Porque 17 anos, ele termina o cativeiro com 90 anos. Então, eu fui fazer as contas. Sim. Né? Então, eu cheguei à conclusão, pastor, que Daniel ele tinha por volta de 20 anos. 20 anos. Se for colocar 17, realmente, como muitos pensam, e aliás, não sei também de onde tiraram 17, né? Também fizeram contas, mas as contas foram outras. Foram outras contas, né? Não deu a mesma não coisa. Não bateu. Então, eu vejo assim, que Daniel, já desde muito novo, desde cedo, ele era um homem que se dedicava a Deus. Ele se preocupava com as coisas de Deus, né? Então, alguns dizem que Daniel foi um eunuco, né? Sim. Que ele foi eunuco porque ele era tratado, ele era orientado por Aspenaz, né? O eunuco que comandava os eunucos. Os exilados. Os exilados e os eunucos. Para prepará-los para a condição de eunuco. Ele era chefe dos eunucos. Ele era chefe dos eunucos, como diz a palavra. Sim. Então, como ele estava sob os cuidados de Aspenaz, então acredita-se que que Daniel era um eunuco também. Mas o que ocorre? O verso, perdão, pastor, o verso 7 vai falar do chefe dos eunucos. Exatamente. É isso e depois vai falar de outros funcionários, mas Daniel e os seus amigos eram diretamente ligados ao chefe dos eunucos. Dos eunucos, né, para entrar nessa condição de eunuco. Exatamente. Agora, o que é interessante é o que Isaías fala, em Isaías 39, 7. Pastor, eu tremo assim porque eu sempre tremi, viu? Não é de medo, não. Não, amém, amém. Eu tremo às vezes, mas é de medo mesmo. Eu tremo mesmo porque eu sempre fui assim. Eu não estou desdizendo o que o pastor disse, eu estou só apresentando uma diferença entre nós. Mas Isaías 39, 7. Vamos ler, vamos colocar, por favor, Isaías 39, 7. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então veja que Isaías... Palavra que foi dada por Deus, por Isaías, a Ezequias. Bem antes dessa situação. Então, ali está sendo dito que aqueles que fossem, eles seriam levados. Jeremias estava profetizando. Isaías, perdão. Isaías, é verdade. Isaías, ele falou, olha, eles vão ser levados e lá eles vão ser eunucos. Isso, firmado nisso e naquilo que diz aqui o capítulo 1, nós podemos entender que Daniel realmente, ele foi um eunuco. Né? Foi com seus 3 amigos. E os seus 3 amigos. Ananias, Misael e Azarias. Todos os 4, com certeza, né? Agora, claro, certeza absoluta nós não temos, porque não existe uma clareza sobre esse assunto, né? Sim, mas, pastor, me permite, é porque quando a gente vê o desenrolar da história, eles vão ser conduzidos à classe dos sábios. Exato. Então existe uma brecha para não ser eunuco. Existe. Né? Porque o eunuco pode tanto preparar outros eunucos, como ele pode preparar sábios, embaixadores. Sábios, né? Que é a classe que ele vai entrar lá à frente,
É de sábios. Não será propriamente eunuco, né? Mas será um dos sábios do rei. Então, não existe nada que afirme Sim. claramente, né? Olha, Daniel era um eunuco. Não existe essa questão. Mas o interessante de nós notarmos é que ele fazia parte daqueles que recebiam o cuidado de Aspenaz. Sim, Ele com fazia certeza. parte. Com certeza. E o Aspenaz era chefe dos eunucos, Sim, segundo o versículo também, 7. com certeza. Né? Então, quer dizer, nós podemos cogitar a possibilidade de que Daniel também fora um eunuco, né? Também Podemos cogitar. até baseados lá Isaías. em Isaías. Isaías Porque 39. lá pode estar sendo citados pessoas como Daniel e seus amigos, ou podem estar sendo citados outros que não ele. É. Então, fica a abertura para uma das duas possibilidades. Mas como lá diz que eram os príncipes que seriam Sim. levados, né? Como lá fala sobre isso, dá a entender que Daniel, ele pertence, aliás, é aqui, né? O rei, ele fala para Aspenaz trazer cativo os nobres, os sábios. É o verso 3 que vai No dizer verso isso. 3, aí disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. E dos nobres, né? E dos nobres. Então permanece a abertura. Permanece a abertura. Porque ele poderia ser da linhagem real ou poderia ser um dos nobres. Poderia E aí não seria da linhagem real necessariamente. Não necessariamente. Mas Também ficamos com essas duas possibilidades. existem as duas possibilidades, exatamente. Agora, uma outra questão que nós podemos enfocar é sobre a questão de Ananias, Misael e Azarias. Né? Eu tenho um slide aí que Está na ordem, é o primeiro. deixa eu ver aqui qual é o slide. É o número 6. Quer dizer, está na ordem. É o 6. Eu tenho um slide aí que coloca. Vamos É ver? esse aí mesmo. É esse aí. Dá para enxergar bem? Dá, né? Sim. Para mim. Para mim não dá. Eu não muito. estou com óculos emprestado, então eu enxergo perfeitamente. Então, o nome judeu. Aí, agora sim. Olha, uma coisa que eu vou dizer ao senhor: a Ângela não existe. Ela resolve na hora. Ela é ali. Então, o nome judeu de Daniel era Deus é meu juiz. Né? E se transformou. Que se transformou em Beltesazar. Bel, né? Baal, Bel, Sim, significa Senhor. sim. Né? Daí também aquele, fala Beelzebud, né? Que Sim. na realidade Beelzebud era senhor das moscas, né? Sim. Bel, senhor das moscas. Sim. Esse Bel também é senhor. Baal protege a sua vida. Olha só. Mas não é o Senhor Deus. Sim. É o Senhor deles. O senhor babilônico. Babilônico, exatamente. Né? Ele viria, pastor, né, se não me engano, da Babilônia como Bel e passaria a linguagem cananita como Baal, Como Baal. que é uma variante de Bel. De Bel, Mas exato. ele é um deus babilônico. É um deus e aí babilônico, exatamente. Nabucodonosor quis cravar isso nas costas de Daniel. E dos seus amigos. E dos seus amigos. Seus amigos também. Então, Beltesazar, Ananias ele chamou de Sadraque. Ananias vem ali, né, pastor? Ananias, com aquele significado. nome judeu, né? Sim. Nome judeu, Ananias. O significado é Yahvé demonstra graça. Um nome lindo, né? É lindo demais. Agora, ele mudou para Sadraque, que significa ordem de Aku, Deus da lua. Deus da Meu lua. Deus. Estragou o nome dele. Estragou o nome dele, o Meu Deus Deus. da lua. Quer dizer, assim, dessa maneira, é que os filhos de Deus são vistos pelo mundo. São vistos como ignorantes, são vistos como
pagãos são vistos como pessoas que precisam desenvolver uma certa cultura, um certo grau de conhecimento. É assim que o cristão é visto. Mas, na realidade, Deus nos enxerga como realmente nós somos. Que é aquela visão de Daniel. Daniel tem uma visão metafísica, uma visão para lá do normal. Amém. Né? Enquanto que o mundo só enxerga aquilo que está ali. Os ídolos, as estátuas, as relíquias de adoração, né? Os santos, como eles chamam, né, de santos. Me ocorreu uma coisa, pastor Ademir, aí nós ainda não completamos o nome, mas me ocorreu que também os que se dizem cristãos está em moda, principalmente cantores. Está em moda. Eles saem do evangelho para cantar música secular e eles trocam de nome. É exatamente isso aí que eles fazem. Vê que interessante, pastor. O nome deles que era consagrado ao Senhor passa a ser outro. Tira o nome do masculino que Deus fez ele para nome feminino. Olha. Tiram um nome que era o nome de uma cantora completo que servia a Deus, ela tira o sobrenome, querendo dizer assim, agora eu não sirvo mais esse Deus que me chamou. Olha. Agora eu sirvo ao mundo. Então veja que desde o período de Daniel que o mundo é assim. Você sai da presença de Deus porque o mundo quer mudar seu nome. Quer mudar seu nome. Né? Vamos ver a continuidade? E não quer só mudar o nome, quer mudar o seu caráter. Quer destruir seu caráter. Quer destruir a sua alma, a sua vida, a sua pessoa. E muitos estão cedendo a isso, mudando o nome, mudando sexualidade e não percebem que é justamente o que se tentou fazer com os servos de Deus. Com eles ali, Vamos voltar a Misael? A Misael. Misael, esse termo El, que aparece no final dos nomes, sempre se refere a Deus. Né? A Deus, ok. Quem é o que Deus é? Significa o nome Misael. Misael. Agora ele chama ele de Mesaque. Quem é o que a Cu é? Misericórdia. Quem é o que a lua é? É o que a lua é aluado, é lunático. Lunático. Quem é o que a lua é? Melhor, lunático. Ou seja, realmente querem destruir aquilo que a pessoa livre, porque eles eram livres quando receberam esse nome. Amém. Mas quando eles foram levados como escravos, né, no cativeiro, aí mudaram o nome dele. Uma simbologia clara do pecado. Quando o pecado faz alguém cativo, muda o nome dele. Muda o nome. Muda o nome. E aquele a quem Iavé ajuda, Azarias, né? E ele é mudado para Abdenego, ou seja, servo de nego. Olha, quer dizer, ele era um servo de Deus, né? E agora ele passa a ser chamado servo de nego. Servo do Deus. Nebo aí seria uma outra deidade babilônica, né? Exatamente. Quer dizer, é assim que o mundo trabalha. É desta forma que o mundo tenta influenciar aqueles que já são convertidos para deixarem de ser o que são por Deus, para se tornarem escravos daquilo que o mundo quer para eles. Então, o senhor diria que essa apostasia que muitos têm demonstrado na igreja é apenas repetição do que já está escrito? Sim, com toda certeza, pastor. Com toda certeza. Porque Satanás, ele pode até ter um pouco de sabedoria. Porque nós vimos lá que em Ezequiel 28, ele é chamado de sábio. Sim. O próprio Lúcifer é chamado de sábio. Mas o que ocorre é que quando a pessoa se converte ao Senhor, quando ela passa a adorar, a amar o Senhor, o seu próprio ser interior muda.
psicologicamente, a pessoa, aquilo que ela fazia, ela já não quer fazer mais, ela não sente mais alegria naquilo. É como a pessoa que tem prazeres com uma quantidade enorme de mulheres, por exemplo. Então ele tem aquele prazer. Mas quando o servo de Deus ele se converte, estava naquela vida, ele se converte, agora ele passa a ter uma esposa. E se ele incorreu num erro com outra, ele vai ter com aquela outra pessoa, mas já não vai ser aquele prazer. Não terá paz interior. Não, Será perdão, e o Senhor as alcançou, nos vendo, até já fez associação de nome. Hoje é uma ministra pentecostal. Olha que maravilha. A outra não ser completamente aquele tipo de vida. A que veio para o mundo pentecostal com ousadia, encontrou o Senhor, vive a luz. Interessante isso, essa meditação. As trevas, na realidade, aí sim, porque Deus falou isso em Isaías também, no capítulo 57, ele fala assim, eu crio a luz e formo as trevas. O que Deus quis dizer? Exatamente, pastor, é isso então, mesmo. A pessoa abandona a luz. Né? Não, eu estou caminhando, não é nem para o abismo, é dentro do abismo. Ela já pôs o pé. Exatamente. Porque ela está vendo que um pé de uva está produzindo espinho. O mundo que vive do real percebe que pé de uva, que videira, não entende.